Salmo 72, prefiguração do reino de Cristo, um salmo para Salomão e os reis davídicos. Ó Deus, concede ao rei a tua justiça, e ao filho do rei os teus juízos. Que ele governe teu povo com retidão, preservando o direito dos humildes. Proporcione às montanhas e colinas paz ao povo mediante justiça. Que ele faça resplandecer o direito dos oprimidos. Salve os filhos dos pobres e esmague o opressor. Nota de rodapé 1. A tradição judaica sempre viu neste salmo uma alusão ao Messias, Cristo em grego. Assim como a igreja primitiva via Jesus neste poema profético. Este salmo reflete o conceito ideal do governante supremo e os efeitos maravilhosos do seu reinado. Assim como ocorreu no período em que o rei Salomão se manteve humilde e obediente à palavra de Deus. 1 Reis 3, do versículo 9 ao 12, Provérbios 16, 12. Entretanto, mesmo alguns dos últimos reis davídicos, seus filhos, mereceram a repreensão do Senhor por meio do seu profeta Jeremias 22, versículo 2 ao 15, que também anunciou ao povo a iminente chegada do verdadeiro rei e o estabelecimento do governo messiânico. Isaías 9, 7, Isaías 11, do versículo 4 ao 5, Jeremias 23, versículo 5, versículo 6, Jeremias 33, versículo 15, versículo 16, Zacarias 9, 9. Nenhuma nação respeitará as leis, nem se desenvolverá em solidariedade, paz e prosperidade, sob a liderança de governos corruptos e injustos. O pleno estado de justiça é como a boa chuva que torna fértil a terra de uma nação e alegra o coração do seu povo. Versículo 6, versículo 7, Salmo 5, versículo 12, Salmo 65, do versículo 9 ao 13, Salmo 133, versículo 3, Levítico 25, versículo 19, Deuteronômio 28, 8. Ó Deus, concede ao rei a tua justiça, e ao filho do rei os teus juízos, que ele governe teu povo com retidão, preservando o direito dos humildes. Proporcione às montanhas e colinas paz ao povo mediante justiça. Que ele faça resplandecer o direito dos oprimidos, salve os filhos dos pobres e esmague o opressor. A ti eles temam, à luz do sol e sob o luar, de geração em geração. Seja ele como o cair da chuva sobre a relva, ou da garoa que rega suavemente a terra. Em seus dias floresça a justiça e grande paz, até não mais haver lua. Governe ele de mar em mar, desde o rio Eufrates até os confins da terra. Nota de rodapé 2. Profecia acerca do rei que dominará toda a terra e sobre todos os povos, com o poder de Deus. Versículo 9 ao 11. Esperança bíblica que se aplica somente a Jesus Cristo e seu reino. Zacarias 9, versículo 10. Curvem-se diante dele todas as tribos do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Que os reis de Tarsis e das regiões litorâneas lhe paguem tributos, e os reis de Sabá e de Sebá lhe tragam presentes. Nota de rodapé 3. Uma referência aos beduínos e tribos que peregrinam e vivem a leste, no deserto da Arábia, e que virão a se submeter ao Messias, o Cristo. Miqueias 7, versículo 17. Os reis, cujas terras se estendem até as praias do mar Mediterrâneo, a oeste, haverão também de reverenciá-lo, assim como os que dominam a Arábia do Sul, ao longo da costa oriental da África. A cidade de Tarsis era um importante porto, muito distante a oeste do Mediterrâneo, onde hoje se localiza a Espanha. Sabá, Gênesis 10, 28, 1 Reis 10, 1, Joel 3, 8. Sebá, que é a cidade também como Cush, no Antigo Testamento. Gênesis 10, 7, Isaías 43, 3, refere-se à atual região do Sudão,
ao sul do Egito. Inclinem-se diante dele todos os reis e sirvam todas as nações da terra. Curvem-se diante dele todas as tribos do deserto e os seus inimigos lambam o pó. Que os reis de Tarsis e das regiões litorâneas lhe paguem tributos e os reis de Sabá e de Sebá lhe tragam presentes. Inclinem-se diante dele todos os reis e sirvam-no todas as nações da terra. Porquanto ele liberta os oprimidos que clamam por socorro, assim como os pobres que não têm quem lhe preste auxílio. Ele tem compaixão dos enfraquecidos e dos humildes e os salva da morte. Ele os resgata da opressão e da violência, pois, aos seus olhos, a vida que lhes corre pelo sangue é por demais preciosa. Que ele tenha longa vida e lhe tragam ouro de Sabá. Por ele intercedam sem cessar e o bendigam todos os dias. Que haja no país trigo em abundância, ondulando-se até o ponto dos montes. Vicejem os cidadãos com o fruto do Líbano e como a erva do campo. Que seja eterno o seu nome diante do sol, se propague seu nome, e sejam nele abençoadas todas as nações que o bendizem. Nota de rodapé 4. A expressão hebraica bíblica, todas as nações, tem a ver com a promessa de Deus a Abraão. Gênesis 12, 3, Gênesis 22, 18e. Nesse contexto, revela que seu cumprimento acontecerá com a chegada triunfal do Filho Régio de Davi, Cristo Messias. Bendito seja o Eterno, Deus de Israel, absolutamente único em suas maravilhas. Abençoado e exaltado seja para sempre seu nome glorioso, que toda a terra seja repleta da sua glória. Amém e amém. Nota de rodapé 5. Uma bela doxologia conclui o segundo livro do Saltério, Salmo 4, Salmo 41, 13. E o povo responde em duplo uníssono, assim seja. Amém. O versículo 18 pode ser transliterado do original hebraico dessa forma: Baruch Adonai Elohim Elohe Israel. Ose Niflaot Levado. Terminam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Nota de rodapé 6. A antiga notação de copista, que se integrou aos originais e que revela a oração de Davi por seu filho Salomão nos dias da sua coroação. 1 Reis, capítulo 1, do versículo 32 ao 40. Os termos usados por Davi, embora perfeitamente justificados somente na pessoa de Cristo, têm a ver com as bênçãos que o próprio Deus prometeu e efetivamente concedeu ao rei Salomão, como uma prefiguração humana do Messias, 2 Samuel 7, do 12 ao 16. Esta frase pode ser transliterada do hebraico assim: Kalu Teflot David Ben Ishai.